Boa tarde, eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem está chegando pela primeira vez, e aqui é o Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Bem, para quem não sabe, eu trabalho com chinês, japonês, coreano e judeu. Bem, hoje nós vamos estar com um tema diferente. Toda quarta-feira nós encerramos agora o tema que nós estamos desenvolvendo, Evidências de um Filho de Deus. Aliás, se você está chegando pela primeira vez, ou mesmo que não, mas que você possa estar de alguma forma curioso, o que nós fazemos, não é? Se você é a primeira vez, nós colocamos uma série de mensagens que é para a sua edificação. E nós fizemos 2 séries agora recentes. Se você é crente, será que eu posso perder a minha salvação se verdadeiramente eu nasci de novo? E a resposta é um não bem grande. E você pode entrar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, para poder realmente saber quais são as bases bíblicas para essa informação que eu estou dando agora, que você não perde a salvação. E será que eu sou um filho de Deus? Então, nós fizemos uma outra série para que você possa ter convicções, certeza de que realmente você é um filho de Deus. E nós temos então ali aquela série. E se você já tem certeza que não perde salvação, e você tem certeza que você é filho de Deus, muito bom. Mas você pode usar esse material para que você possa ajudar outras pessoas com respeito a esse assunto. Amém? Bom, já sei que tem pessoas que já entraram, mas não me cumprimentaram. Roberto. Olá, Roberto, tudo bem? Dá um abraço à esposa. Então, e hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho em cima de um salmo que é um salmo muito forte, muito interessante. Esse salmo é exatamente o Salmo 19. O Salmo 19 vai estar falando para nós algumas informações a respeito da palavra. Olá, Elenilda, tudo bem? Então, nós vamos estar compartilhando com vocês. Eu acredito que vai ser apenas esta live nesse assunto, a não ser que o senhor me estenda, né? Muitas vezes acontece isso. Eu penso que eu vou falar apenas em uma live e de repente o senhor vai me trazendo outras coisas e quando eu vejo já fiz 2 ou 3 ou 4. Mas eu creio em princípio que vai ser apenas essa. Nós vamos estar trabalhando dentro do que esse salmo nos ensina e que muitas pessoas não têm aproveitado. A Eliana agradece e manda: ok, Eliana, um grande abraço a você. Bom, nós, como sempre, vamos estar orando. Se você entrou e é a primeira vez, não importa, pode colocar o seu pedido de oração aí. Se eventualmente eu estiver compartilhando e você quiser fazer uma pergunta, se você quiser de alguma forma fazer algum acréscimo naquilo que eu estou falando, se sinta com muita liberdade. Aqui é algo bem informal, é um bate-papo entre nós, onde eu vou expondo versículo a versículo os salmos, não é? Ou qualquer outra passagem, para que você possa então estar desenvolvendo aquele desejo de se aprofundar na palavra do Senhor, não é? Alex Mendes, tudo bem, querido? E o que acontece é que muitas pessoas, à medida que eu vou falando, as pessoas eu acho que ficam com receio de me perguntar, ou de acrescer, ou até de falar: olha, não concordo com isso que você disse. Então, você tem a liberdade, porque aqui realmente é como se nós estivéssemos entre irmãos, num lugar tranquilo, informal, tá bem? E nós vamos estar orando agora. Então, você tem aí o seu tempo já para colocar os seus pedidos de oração, e eu vou já colocar alguns pedidos importantes
que eu gostaria que você estivesse nos ajudando, você que é crente no Senhor Jesus, já estivesse realmente intercedendo conosco. Amém? Vamos orar? Deus, louvado seja, Senhor, o teu nome. Entramos em tua presença, Senhor, no Santo dos Santos, louvando o teu nome, Senhor, te adorando e te buscando em espírito e em verdade. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é digno de toda a adoração. E o Senhor nos conhece por dentro e por fora. E nós, Senhor, colocamos os nossos pedidos diante de Ti. Primeiro, confessando que somos pecadores, que se o Senhor não tivesse entrado em nossas vidas, nem sei aonde eu estaria e o que eu estaria fazendo. Por misericórdia, o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a morte eterna. E o teu amor nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna. Então, meu Pai, entrando agora, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus, no Santo dos Santos, queríamos apresentar esses irmãos, irmãs e amigos que estão vindo para participar dessa pequena reunião. Que o Senhor abençoe a cada um deles, a eles e as suas famílias, em todas as áreas, quer física, psicológica, espiritual, emocional. Se algum deles estiver, Senhor, passando problemas financeiros ou doenças, problemas realmente emocionais, depressões, que o Senhor possa pôr a tua mão sobre essas vidas, restaurando, porque eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sair do tempo e espaço e entrar na eternidade em oração. Meu Pai, eu quero fazer alguns pedidos agora, interceder. Primeiro, Senhor, pela Rosângela. A Rosângela, Senhor, está na UTI, está com uma infecção generalizada. Ela vem melhorando um pouquinho, Senhor, que o Senhor possa restaurá-la por completo e que ela possa, Senhor, ter uma experiência contigo muito forte. Deus, que ela seja agradecida a Ti, na medida em que ela for recobrando, na medida que ela estiver realmente com a saúde plena e total, que ela possa erguer as mãos e dizer: Senhor, muito obrigado. Há muitos anos, ela orou, convidando Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador. Mas, com o passar do tempo, ela foi sendo absorvida pelo mundo, Senhor. E hoje ela está bem afastada. Mas se um dia de verdade ela nasceu de novo, isso é irreversível. Mas ela pode voltar a ter a comunhão que ela iniciou lá atrás. Também, Deus, eu quero lembrar agora o Oscar. Oscar é sogro da Annalise. Ele está, Senhor, com um problema de câncer na pele. Ele, infelizmente, negligenciou, não foi checar, não foi ver. E hoje essa doença avançou e agora ele vai fazer uma cirurgia bem mais profunda e ainda vai ter que tomar químio, Senhor. Também peço pelo José. José é sogro de uma das filhas da Annelise. E ele, Senhor, parece que está com uma mancha no pulmão. Pai, que o Senhor possa, Deus, realmente dar sabedoria aos médicos e que isso não seja nada, não seja algo grave. E ao mesmo tempo eu te peço, Pai, que o cure, não só o Oscar, mas o José também.
o cure de forma sobrenatural. Nós sabemos que o Oscar não tem Jesus, então que seja a oportunidade para ele crer. O José, ele chega a falar de ti, Senhor, mas aparentemente é um amigo do Evangelho. Ele precisa te conhecer de forma experimental. E temos ainda o Ricardo, Senhor. Ricardo é um jovem que está também com câncer, me parece, na cabeça, um tumor na cabeça. Ele já tinha sido, acho que, operado, feito algum procedimento lá para trás, mas voltou. Então, Senhor, que tu possas operar de maneira sobrenatural ali. Eu não sei, Senhor, se ele é cristão ou não, creio que não, mas que o Senhor possa entrar com providência e o Senhor possa usar a Annelise, filhas, para falar com essas 3 pessoas e que elas sejam curadas para a honra e glória do teu nome. Peço ainda, Pai, pelo Chiquita, que também o Senhor cure, Senhor. Ele teve também problemas na cabeça, pulmão e outra parte do corpo. E estou aguardando, Deus, um retorno da parte da esposa dele. Eu ainda não sei exatamente como ele está. Então, que o Senhor faça realmente maravilhas ali. Continuo lembrando do Sebastião e do Davizinho, 2 crianças. Uma que teve câncer na cabeça, a outra que nasceu sem o tônus muscular, que agora estão numa fase que eles estão começando a aprender a andar de novo e aprender a falar. Deus, restaure essas vidas de forma sobrenatural. Nós entregamos essas crianças, entregamos todos aqueles que de alguma forma estão doentes. Eu lembro agora o Roberto, Senhor. O Roberto que precisa de um emprego urgente. Que o Senhor possa abrir as portas para ele. Abra as portas para o teu servo, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia. Quero lembrar também o Rodrigo, Senhor, que ele é tatuador, mas se converteu a Ti. Que o Senhor possa estar com ele, Pai, porque ele tem procurado agora, depois que ele já percebeu que esse tipo de trabalho, Senhor, realmente não é muito adequado para quem é um servo de Deus. Voltou a estudar e está querendo ser advogado. Então, que o Senhor possa abrir portas maravilhosas. Que ele venha ser realmente um excelente advogado. Deus Santo, nós te pedimos agora, por todos os membros da Igreja Batista Regular Filadélfia e também da IBNA aqui em Campinas. Eu lembro hoje, Senhor, a Annelise, família, e também um irmão, sobrenome Ferreira, que o Senhor realmente esteja com a família, com essas 2 famílias, que o Senhor esteja agindo poderosamente nessas vidas e que eles continuem sendo realmente instrumentos nas tuas mãos. Deus, eu quero colocar agora um agradecimento. Os meus 2 netos estavam com Covid, ficaram mal, mas não o suficiente para ser levado para o hospital. Por misericórdia, o Senhor já os restaurou e Camille foi hoje a primeira vez de volta ao colégio. Mas o que tem me alegrado muito, meu Deus, é a restauração espiritual da Camille. Ela orou, ela se colocou diante do Senhor, deixando bem claro que sem ti ela não tem condições de viver. Ela já está enxergando, Pai, que aquilo que o mundo oferece não vale nada, Senhor. E que sem ti nada podemos fazer. Então, abençoe, Senhor, a volta dela para o colégio, o seu posicionamento, que ela possa verdadeiramente, Senhor, saber que ela tem que evidenciar que ele é crente de verdade.
sabemos, Pai, que são várias as evidências que nós já levantamos. Entre elas, Senhor, a prática da justiça, andar na contramão do sistema e aguardar a volta do Senhor Jesus. Entrego agora, Senhor, a minha vida, a Graça, minha esposa, todos os meus netos, meus filhos, cada um deles segundo as suas necessidades. Abençoa eles, Pai, em todas as áreas. Visita-os de forma muito especial. Peço a Ti, Senhor, pela Ju, que Tu possas, Deus, estar dando a ela realmente aquilo que ela precisa para entender o que significa ter uma vida cristã que causa impacto na vida de outros. Que ela possa estar focando, Senhor, nas outras pessoas e que ela possa se alegrar em poder ser um instrumento na vida daqueles que estão perdidos. Nós Te louvamos, Te agradecemos, pedimos aqui ao Pai que o Senhor possa estar nos usando. Que o Senhor possa estar abençoando aquilo que vamos falar. Porque em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Olá, Ju, tudo bem? Acabei de falar de você, hein? Muito bem, nós vamos estar falando algo que a Ju já sabe muito bem, e alguns outros que eu já comentei, e eu quero aproveitar, porque outras pessoas não estiveram comigo, não assistiram. Nós fizemos esse trabalho, mas de uma forma um pouquinho mais sintética, num grupo que eu tenho toda terça-feira. E nós vamos estar estudando novamente o Salmo 19 e conversando a respeito, porque esse salmo é um salmo tremendamente importante para restaurar vidas, fazer com que as pessoas mudem o foco e possam focar segundo aquilo que o Senhor quer que nós foquemos. Não no nosso umbigo, mas que nós possamos estar olhando para os outros. E quando focar a nós mesmos, que seja para analisar o que é que eu preciso mudar. Tá bem? Eu sei que alguns de vocês já entenderam, já sabem aquilo que nós temos conversado, mas mesmo assim, eu gostaria que você, se já assistiu, não saia, mas participe e quem sabe dê o seu testemunho, tá bem? Capítulo 19 de Salmo diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, isso é o que é chamado em teologia de revelação geral. A revelação especial de Jesus Cristo, palavra dele. Mas aqui, quando chega no versículo 3 até o 6, o salmista, Davi, está falando sobre a criação do Senhor. Tudo que foi criado. Então, ele usa uma maneira poética de falar, e ele diz no versículo 3, não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo, ou seja, a própria criação revela, conforme está inclusive em Romanos capítulo 1, revela um Deus criador, um Deus que realmente se importa com aquilo que ele criou e com as criaturas que ele colocou nesse mundo. E ele ainda diz, no versículo, nesse 4 que eu estou lendo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói,
a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Queridos, quando nós olhamos essa passagem, a gente está entendendo que Davi está falando a respeito. Olá, Luiz, tudo bem, querido? Amanhã a gente vai estar junto, hein? Então, aqui ele está colocando toda a criação que é impessoal. E aquilo que ele colocou, e ele está escrevendo, como eu disse, de uma forma poética, aquilo que ele estabeleceu para que o sol fizesse, para que a lua fizesse, para que as estrelas fizessem, para que os planetas fizessem, enfim, tudo que existe, que é impessoal, quando foi criado com um propósito e é imutável esse propósito. O sol não pode de repente dizer, eu não quero mais brilhar. Eu não vou fazer mais o que esse Criador me mandou, se ele pudesse pensar, não é? Não, ele não é uma pessoa. Ele simplesmente obedece. Ele simplesmente faz aquilo que foi feito para ser feito. Mas, queridos, o homem não é assim. Então, a partir do versículo 7, parece que Davi mudou de assunto. Parece que de repente ele sai daquilo que ele estava falando, onde ele começa de uma forma poética mostrar a criação do Senhor, a sua beleza, e de repente ele começa a falar com você. E de repente ele começa a falar comigo. E ele começa a fazer algumas afirmações essas que muitas vezes, por incredulidade, nós simplesmente rejeitamos, não cremos, não nos apropriamos. E vamos buscar solução no mundo. Vamos buscar alternativas humanas, imperfeitas, falhas. Então eu quero que você preste bem atenção naquilo que nós vamos ler agora e as afirmações que são feitas aqui. Versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. Ele está afirmando que a palavra do Senhor não precisa de complemento algum. Ela é completa, perfeita, acabada. E ela tem um propósito. E qual é o propósito, segundo o versículo 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Querido, querida, você que está ouvindo aqui agora, eu não sei se todos que estão comigo já são crentes ou não, mas tem muitos que, quando leem essa palavra, não entendem a profundidade dela. Aqui não está sendo falado algo tipo, é possível que a palavra do Senhor restaure a tua alma. É possível. Não. Ele está fazendo uma afirmação. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você que está aqui agora, está com depressões, tristeza, melancolia, angústia, o seu mundo interior não está em ordem. E você precisa restaurar. Você precisa realmente pedir para que Deus faça, me perdoe, faça aquilo que só Ele pode fazer. Mas você precisa crer. Você precisa se apropriar nessa palavra. Por isso que normalmente, quando as pessoas fazem qualquer tipo de alternativa, buscando
os profissionais nessa área, isso se prolonga por muitos e muitos anos até. Porque eles trabalham em cima de sintoma. E quando eventualmente levantam uma raiz, eles não têm a solução para arrancar fora a raiz. Não é simplesmente constatar que você tem aquele trauma, constatar que você tem aquela raiz de amargura contra pai, ou contra mãe, ou contra irmão, ou contra qualquer pessoa, que você realmente tem ódio no seu coração e coisas tais. Não há nada que qualquer profissional nessa área de aconselhamento que não seja bíblico que possa realmente restaurar alguém de verdade. Ele não tem condições. Ele vai, na medida que você fala, você vai se sentir um pouco mais aliviado por ter falado, por você ter compartilhado. Mas passou um pouco, as coisas voltam novamente. Por quê? Porque só vai haver uma restauração da alma quando você consulta, quando você foca, como nós vamos ver daqui a pouco, quando você foca o seu mundo interior e começa a se perguntar: por que está inquieta a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim, como o salmista fala? Quando você consegue descobrir a causa da sua tristeza, a causa da sua angústia, da sua ansiedade, e você coloca isso diante do Senhor e confessa e deixa, vem a cura. Já vi pessoas sendo curadas, eu já compartilhei isso aqui, pessoas sendo curadas mesmo fisicamente, porque normalmente a gente acaba somatizando. Eu vou contar algo que alguns que me seguem já conhecem de cor e salteado, mas é possível que tenha pessoas que nunca ouviram. Alguns anos atrás eu estava com a minha sogra no Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo. Ela ia ser internada. E quando nós chegamos ali, no lugar onde todas as pessoas ficavam aguardando para serem chamadas, o Senhor me levou a perceber uma pessoa, um homem, lendo a Bíblia. E esse homem que estava lendo a Bíblia me chamou a atenção e o Espírito de Deus me tocou para que eu fosse lá e falasse com ele. E eu fui. E quando eu chego, eu perguntei: você é cristão? E ele me respondeu: eu sou, mas há pouco tempo, não entendo muito bem. E eu falei: e o que é que você está fazendo aqui? E ele respondeu: a minha esposa está internada aqui já há um mês. Está desenganada. Ela está com, acho que a palavra é ascite, quando a barriga fica estufada. Ela está com um problema no fígado e os médicos já falaram que é irreversível. E eu disse a ele: eu poderia ir lá orar com ela? E ele começou a chorar. E ele disse: eu estava pedindo para Deus que ele enviasse uma pessoa para compartilhar, para orar com a minha esposa. E nós fomos até a UTI. Entramos. E entrou ele, a mãe dela e eu. E nós nos aproximamos dessa mulher. Ela estava com algo na boca para poder, acho que respirar, não sei bem, mas estava consciente. E eu então orei por ela. E quando eu orei por ela, o Espírito me tocou para que eu pudesse... água para mim? O Espírito me tocou para que eu colocasse para ela o seguinte: olha, se você tem raiz de amargura contra alguém, se você tem
ira, ódio, qualquer coisa nisso. Então, seria muito importante você colocar isso diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e você então ser liberado desse fardo que você está sentindo. E eu ainda tive a coragem de dizer, se você não fizer isso, você vai morrer. Bem, uma palavra difícil de falar, mas eu falei. Fui embora. Passei meu telefone para ele, tudo. No dia seguinte ele me liga. Pastor, dá para o senhor voltar? Sim, eu volto. Aconteceu alguma novidade? Ela está no quarto. Como assim está no quarto? Ela teve uma melhora radical. E aí eu fui. Quando nós entramos no quarto, eu perguntei para ela o que aconteceu. E ela disse assim, sabe, ontem, depois que você orou, depois que você perguntou se eu tinha ódio de alguém, raiz de amargura, alguma coisa assim, que eu acertasse com Deus e liberasse perdão para a pessoa, porque senão eu ia morrer. E realmente aquilo que você falou era verdade. Eu tinha ódio da minha mãe, mas eu não podia nem ouvir a voz dela. E a mãe dela havia entrado conosco. E aquela noite eu realmente entrei na presença do Senhor, abri o meu coração e falei para ele, olha, eu sinto isso, por causa disso, disso e disso. Deu nome aos bois. E eu pedi, Senhor, arranca do meu coração esse ódio, arranca do meu coração essa raiz de amargura, porque eu me sinto rejeitada, injustiçada. E orei, agradecendo a Deus, e liberei perdão. E de repente eu comecei aos pouquinhos a sentir uma melhora. E hoje de manhã, quando os médicos foram lá me ver, ficaram surpresos, não entenderam o que tinha acontecido. E agora estou aqui no quarto. Diz o médico que tudo que eu tinha sentido tinha sumido, tinha desaparecido. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que a gente almoçava no shopping, ali perto, né, da Beneficência Portuguesa, e um dia estava descendo eu e Graça, descendo a escada, e nós vimos um lugar que tinha telefones, né, desse telefone público, e nós vimos o casal. E aí eu fui até eles e falei, o que vocês estão fazendo aqui? E o marido disse, nós estamos voltando para o Mato Grosso. Ela teve alta. Querido, essa não foi a única pessoa que aconteceu isso. Então, a palavra de Deus nos instrui, ela nos mostra o que devemos fazer. Então, quando nós lemos exatamente o que está escrito, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, creia nisso. Creia nisso. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É interessante que essa palavra não é só para sábios, essa palavra não é só para inteligentes, essa palavra é para todo ser que busca o Senhor. Mas tem que crer. Não só ouvir a palavra, tem que dar passos de fé. E aqui ela continua, no versículo 8 diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aí eu pergunto, se você está triste, se você está melancólico, depressão, e essa palavra está fazendo uma afirmação para você agora, os preceitos do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, os preceitos do Senhor,
são retos e alegram o coração. A alegria do coração verdadeira é aquela que vem do Senhor, que brota de um coração que se coloca diante de Deus, se submete diante do Senhor. Que deixa de estar focado nas outras pessoas, no sentido de crítica, no sentido de julgamento. Mas começa a focar os outros no sentido de amor, no sentido de fazer para aquela outra pessoa o que você gostaria que fosse feito com você. O único foco correto que nós temos que ter para nós mesmos, e nós vamos ver daqui a pouco por que eu estou falando isso, é o foco que visa realmente olhar para dentro de nós e ver as raízes que está fazendo com que o nosso mundo interior esteja uma bagunça, para que a gente possa apresentar isso diante do Senhor. Então, se a palavra de Deus alegra o seu coração, significa que a pessoa deu um passo, assim que ouviu a palavra, deu um passo de arrependimento, um passo de liberação de perdão, um passo de liberação de raiz de amargura, de ódio, porque ele tira o foco do seu umbigo. Esse é o foco errado. O foco certo é para você levantar como você está e poder acertar com Deus e com as pessoas, fazendo o que a gente chama de respiração espiritual, que depois eu falo. E focar a outra pessoa. Não focar a outra pessoa no sentido de crítica, no sentido de você estar fazendo pressão sobre ela, no sentido de que você acha que você tem condições de mudar o pensamento dela, mudar a sua vontade. Não existe isso. Ninguém consegue mudar o pensamento da outra pessoa. Quando muito, você vai estar aconselhando, mas a pessoa que você está aconselhando é aquela que vai mudar o seu pensamento. É quando ela absorve uma informação e essa informação passa a fazer parte dos seus valores adquiridos. Você só pode mudar o seu próprio pensamento, o seu próprio desejo e as circunstâncias que você pode interferir. Então, querido, aqui fala: os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Querido, quando nós estamos cegos, envolvidos muitas vezes pelas coisas do mundo, ou cegos pelo ódio, cegos pela raiz de amargura, e você lê a palavra de Deus, eu estou falando de crente, de quem realmente nasceu de novo de verdade, não apenas de um frequentador de igreja, não apenas de um mero amigo do Evangelho, não, estou falando de alguém que tem o Espírito Santo nele, e aí o Espírito de Deus abre o seu entendimento. A Elenilda está escrevendo: quando você libera o perdão, mas mesmo assim continua as provações, e você não tem mais para recorrer somente a Deus, vai agir no momento certo, sim, porque uma das coisas que está sendo pregado nesse mundo por alguns pastores mentirosos, manipuladores, é que você tem que ser feliz sempre. Isso é mentira. Isso é mentira, é contrário à palavra. No mundo passais por aflições. O mundo vos odeia. Evidências, e eu já comentei isso em outras lives e agora também, evidências de que você realmente é um filho de Deus, é que você pratica a justiça. É que você anda na contramão do sistema. E que você realmente tem uma viva esperança na volta do Senhor. E há outras evidências, é só você dar uma olhadinha lá nas lives sobre isso. Mas aqui está falando, no versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e totalmente, igualmente justos. Os juízos nossos não são justos. Eu só tenho condições de praticar a justiça, que é uma evidência que está lá, se você der uma lida lá no finalzinho de 1 João capítulo 2 para o 3, só é possível se você nasceu de novo. Só é possível se essa justiça está de acordo com a palavra de Deus. Sem isso, a nossa justiça é falha. Nós somos, muitas vezes, nós tendemos para um lado, para o outro, nós somos parciais muitas vezes. E aqui ele fala, bem claro, versículo 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Quando você tem o seu mundo interior em desordem, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter posição, não adianta você estar numa posição de honra, porque isso não vai valer nada. O ouro não compra paz. Romanos 5,1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Para que eu tenha a paz do Senhor, a paz de Deus, eu tenho que ter passado já por Romanos 5,1. Se passei e agora o meu mundo interior não está legal, eu saí fora do caminho do Senhor, eu tenho que usar a fórmula bíblica. E qual é a forma única? Forma bíblica para restauração. Chama-se arrependimento. E nós temos que nos arrepender de qualquer atitude que nós tomamos e deixarmos. E não é só de boca. É um arrependimento de verdade. É você chorar diante do Senhor com vergonha de ter realmente magoado o coração do nosso Deus. Arrependimento, confessar ao Senhor, arrependimento e deixar. Esse pecado que você está vivendo, e eu já comentei isso várias e várias vezes, já foi pago na cruz, se realmente você é crente. Porque a morte do Senhor Jesus foi suficiente para pagar todos os seus pecados passados, presentes e até o último dia da sua vida. Então você não tem mais que chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, perdoai os meus pecados. Ele já te perdoou. Mas quando você peca hoje, você quebra a comunhão com o Senhor e você abre brecha para toda a artimanha do inimigo, para opressões, para influência e para obsessões, coisas do lado externo, porque ele não pode entrar na tua vida. O Espírito Santo está em você. E você tem que exercer autoridade. E quando você sente tristeza, pode examinar, que aí tem mão do inimigo. Você está abrigando no seu coração alguma coisa que o diabo está alimentando, mas não é ele que vai fazer você pecar. Não, 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 não. Você é responsável por aquilo que você faz como crente. Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte, você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo. Então, quando você peca hoje, você toma a decisão de fazer isso. Dá uma boa estudada lá em Romanos capítulo 6, versículo 6 em diante, depois a gente conversa. E aqui ele fala que são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro. O que é mais desejável? Na palavra do Senhor e os efeitos dela na tua vida. Porque, como eu disse, não adianta ouro e prata. Não adianta nada que você tenha. Não vai mudar nada. Você pode ser um milionário, bilionário. Se você não estiver bem com Deus, você não tem paz. E você vai somatizar no seu corpo. E você vai ter problemas sérios. E até a morte. E ele fala no versículo 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Queridos,
Tem pessoas que eu conheço que não estudam a palavra de Deus. Não estudam, simplesmente não estudam a palavra de Deus, não sabe nada. Nada. Você tem que se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Não é fazer uma mera leitura, é estudar a palavra de Deus versículo a versículo e se apropriar dela, colocar na sua vida. Quando você simplesmente se limita a alguma pregação, ministração num domingo ou em algum grupo, alguma reunião, você vai ficar anêmico espiritual. E quando vier as tribulações, quando vier os problemas, você vai sucumbir, porque você não tem realmente um alimento forte que venha sustentar. E ele deixa bem claro, só através da palavra é que você é admoestado. É só através da palavra, que é o espelho da nossa alma, que você enxerga como você está por dentro. Então ele diz isso, não é? Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa, em obedecer a palavra. É o que o Senhor Jesus fala em João. Aquele que me ama, guarda, obedece as minhas palavras. E nós só falamos isso nas evidências. Quem fala que ama o Senhor e não obedece é um mentiroso. E eu quero parar no versículo 12, porque na próxima semana nós vamos falar sobre o 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, querido, querida, o segredo desse salmo nós vamos ver na semana que vem, que é o versículo 13. Ok? Sim. Então, a gente tem que entender isso. Se você crer nessa palavra, examinar, na medida que ela te confronta, examinar exatamente o que você está sentindo, o que você está vivenciando por dentro, e aplicar o que essa palavra de Deus vai dizer para você fazer, o resultado disso significa paz. Você quer comentar alguma coisa? Então, eu gostaria de falar que esse salmo, ele retrata a natureza, né? O sol, as estrelas, a lua. Mas quando eles estão debaixo do controle de Deus, então eles são obrigados a obedecer, nós não. Então, quando nós... Capítulo 13 eu vou falar semana que vem. Assim, então, quando a gente quer brilhar sem Deus, a tendência é nós cairmos, né, na nossa soberba, na vaidade, que depois vai ser falado isso, né? Então, o sol, ele é obrigado a obedecer. Então, Deus está fazendo uma analogia para nós. Tá? Então, quando você quer brilhar sozinho, a tendência é você perder o brilho. Então, quando você... Que foi o que o diabo fez. Com Eva lá no... porque tinha uma voz, eles tinham contato com Deus diário. Todos os dias ele vinha ter Lúcifer, contato com o homem. Lúcifer Mas fez. veio uma palavra, né, a segunda palavra. E o que aconteceu? Eles ouviram a segunda palavra. Então, eles desobedeceram e morreram, né, espiritualmente. Então, é a mesma coisa conosco. Quando nós estamos em pecado, né, então a nossa tendência é brilhar sozinho, e não vai. Né? Então, eu falo assim, você não vai ser os olhos iluminados, você vai ter problema, está com o seu bolso cheio de dinheiro, né? Você está com problemas, porque você está brilhando sozinho, você está querendo brilhar sozinho. Mas quando você deixa Jesus brilhar em sua vida, então tudo, né? Tudo gira conforme a natureza. Ela não tem vontade, a vontade dela é obedecer. E assim é a mesma coisa que Deus fez a analogia conosco. Se nós quisermos brilhar, então temos que seguir os mandamentos do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. É que nem, essa é a minha amada, é que nem Lúcifer, quando ele desejou ser igual a Deus, ele pensou que o brilho fosse dele. Ele apenas era um mero reflexo. Então, como a Graça disse, você não pode brilhar sozinho. Você não tem brilho. Você não tem brilho. Você tem uma natureza decaída.
E se o sol nascente das alturas não entrar na sua vida e fizer parte das suas decisões, dos seus valores, você vai ter problemas sérios, mesmo como crente. Sim. Ok? A semana que vem nós vamos estar falando sobre alguns pontos importantes, que é o versículo 13, que é exatamente o verso-chave desse salmo. Vamos estar falando um pouquinho a respeito de expectativas erradas que nós fazemos e as consequências disso. Então, que você possa estar conosco na semana que vem. Sábado que vem nós damos continuidade, já estamos quase chegando no capítulo 50 de Gênesis, estamos estudando versículo a versículo, e vamos entrar agora e caminhar com Moisés. A Helenilda escreveu: amém, eu creio que o Senhor Jesus nos abençoe em tudo. E serenamente e humildemente esperando no Senhor Jesus. Amém, amém, Helenilda. Que Deus realmente possa abençoar a cada um de vocês. É sempre um privilégio nós estarmos juntos. Podemos compartilhar dessa palavra e compartilhe. Passe para outros nas suas redes, não é? Assim que terminar, nós vamos estar colocando lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. E quem não está inscrito, por favor, se inscreva. Nós atingimos 900 pessoas. Estamos caminhando, falta só 100 para 1000. Em termos de pessoas que entram, que assistem, que visualizam, é mais de 20 mil já. Mais de 20 mil. Olha, eu acredito que é um número razoável, não é? Para o assunto que nós falamos. Porque normalmente, se eu fosse falar de cachorro, fosse falar de comida de cachorro, fosse falar de viagens, de lugares bonitos, de qualquer animais, de qualquer outra coisa, não é? Eu creio que eu teria uma quantidade enorme, não é? Mas quando se fala de Jesus, quando se fala da palavra do Senhor, e uma palavra que não faz média, uma palavra que realmente fala aquilo que nós precisamos ouvir. Então, aqueles que permanecem, aqueles que ficam, são comprometidos de verdade com o Senhor. Amém? Nós vamos estar encerrando e eu gostaria que a Graça orasse encerrando esse tempo. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito em Tua presença, Senhor, nós estamos colocando diante do Senhor esta palavra, Senhor. Porque nós não queremos, Deus, brilhar por nós mesmos, Senhor. Queremos que o Senhor brilhe em nós. Para que esse brilho possa contaminar tantas pessoas, Deus. Que essa live, Senhor, Deus, possa atravessar fronteiras e que ela possa achar corações sedentos, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Porque não tem bem nenhum em nós, Senhor, a não ser o Senhor. Então, Deus, abençoa cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que vão assistir, Senhor, essa live, que elas possam ser, Pai, confrontadas, ó Deus, com a Tua palavra. Porque esta palavra não é de nós mesmos, essa palavra saiu da própria boca de Deus. Então, Pai, faz a Tua morada, Senhor, no coração, na mente de cada pessoa, Deus, que está assistindo, que está ouvindo, que vão ouvir ainda, Senhor. Nós entregamos essa live porque é Tua, Senhor. Porque tudo que falamos vem do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus. E é no nome santo do Seu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, uma ótima noite, que Deus os abençoe. Até sábado, se você realmente tiver tempo, né? Senão você entra na nossa live, né? Lá no canal. Eu queria que vocês orassem por nós. Amanhã eu vou estar fazendo um casamento lá em São Paulo e depois no domingo eu vou estar pregando na Blessing, que é uma igreja chinesa, tá bem? Orem por nós, orem pelos meus netos, pela recuperação em todas as áreas, não é? Eles tiveram Covid, que não tenha sequelas, e orem por mim, pela graça, pelo nosso ministério, pelos recursos, não é? Para que nós possamos continuar aqui em tempo integral. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Uma ótima noite, que Deus abençoe.